Olá, boa noite. Então hoje vamos para nossa live da semana, que é Fáscia, conceitos básicos. Vamos dar um tempinho para o pessoal ir chegando para a gente falar desse assunto tão fascinante que é o tecido facial. Olá, para quem está chegando, vamos aguardar o pessoal ir chegando e aí a gente vai entrando nesse assunto. Boa noite. Gente, quem for da comunidade da Fáscia, vai digitando aí pra mim a hashtag comunidade da Fáscia, pra eu saber que faz parte do grupo, por favor. Afinal, hoje é para os fortes, né, gente? Fazer aula à noite, véspera de sexta-feira de carnaval. Então, coragem pra nós aqui, estudiosos da Fáscia, né? Quem é da comunidade da Fáscia, digita hashtag comunidade da Fáscia, por favor. Boa noite para quem tá chegando, só mais uns minutinhos pra gente começar a falar desse assunto. Tem bastante gente interessada pelo jeito. Quem é da comunidade da Fáscia, hashtag comunidade da Fáscia pra eu saber, gente. Muito bem, muito bem. Então hoje a gente vai falar de princípios básicos, né? Porque eu me dei conta, gente, que a gente vai avançando nos estudos, né? E aí falta a gente relembrar ou aprender até mesmo, né? Questões que a gente não lembra ou não aprendeu, como foi no meu caso, né? Na época que eu fiz faculdade, não se falava praticamente em face, então eu fui desenvolvendo todo esse conhecimento meio sozinha mesmo, meio autodidata e buscando informações onde eu pude encontrar, né, até a gente ter todo esse amparo agora da comunidade científica trazendo tanto conhecimento para nós. E aí eu me dei conta que faltava eu mesma me lembrar desses conceitos, como por exemplo, o que é um tecido conjuntivo, o que é uma membrana extracelular, quais são os tecidos, quais são as estruturas, na verdade, não tecidos, né, que compõem o tecido conjuntivo. Porque lá na frente, quando a gente precisar aprender, né, sobre como funciona, por exemplo, a mecanotransdução, se eu não compreender o que uma MEC como é que tudo isso funciona, fica difícil a gente alcançar esse conhecimento, né? Ou no mínimo desafiador, como eu gosto de dizer. Então, quando a gente vai construindo o conhecimento com uma base mais sólida, vai facilitando o nosso aprendizado e a gente vai aprendendo esse conhecimento, né? Ao invés de fazer uma decoreba, como a gente... Na minha época da faculdade era isso, a gente decorava muita coisa e depois a gente não sustenta essa decoreba, né? A gente esquece. Então a gente precisa hoje, como profissionais, sustentar esse conhecimento. E para isso a gente precisa, né, conhecer ou relembrar essas bases. Oi, Jonathan! Jonathan vai fazer o curso em Criciúma, né? Que legal, que bacana, gente. Quem é da comunidade da Fáscia, vai colocando pra mim aí hashtag comunidade da Fáscia pra eu saber que é de lá. E quem não entrou ainda e quiser entrar, que é um grupo que a gente tem, né, de profissionais que trabalham e tenham interesse em aprender mais sobre Fáscia, pode baixar o nosso e-book lá no link da bio, do @Instituto Actiune, tá, gente? Então, vamos lá. Estão curiosos para saber o que vamos falar hoje sobre esse tecido tão incrível? Né? Tem bastante gente falando sobre fáscia e eu me dei conta, gente, que às vezes eu acabo falando bastante coisa, então hoje eu vou falar um pouco mais devagar e se a gente precisar fazer uma segunda live para complementar o conhecimento de hoje, a gente faz na volta do carnaval.
tá? Pra gente ir construindo de uma forma tranquila. Também não adianta eu querer despejar um monte de informações pra vocês que eu acabo ficando ansiosa, porque eu quero que todo mundo aprenda, já que eu sou tão fascinada por esse assunto, mas a gente precisa também ir com calma, porque senão dá um overload, a gente acaba não aprendendo, né, o conteúdo. Então vamos lá, para quem tá presente no baile, como eu gosto de brincar, né, começar a nossa live de hoje. E procurem interagindo comigo, fazendo perguntas, eu vou responder provavelmente mais pro final ou em alguns intervalos para não atrapalhar muito, né, esse conhecimento que eu vou passando, porque a gente acaba interrompendo também, fica difícil de acompanhar. Tá? Mas eu vou respondendo, no final a gente vai ter um tempo para conversar, mas já vão aí me perguntando, e quem é da comunidade da face, digita aí hashtag comunidade da face, tá? Se gostarem, deem um like, porque isso é importante, né, para eu saber que tô alinhada com o interesse de vocês. Se não gostarem, também dá a mãozinha para baixo, né? Principalmente no canal do YouTube, que tem a possibilidade da gente fazer isso. Então, quem não segue o canal, é uma oportunidade de entrar lá para ter, visualizar mais conteúdo também a respeito do mundo da face e da avaliação também, que é um método que eu desenvolvi. Tá? Então, vamos lá. O que é face, afinal de contas? Vocês já devem ter ouvido falar que face é um tipo de tecido conjuntivo, né? Ok, mas o que é o tecido conjuntivo? Quais são as características do tecido conjuntivo? Quais são os tipos de tecido conjuntivo? Né? Quais são as estruturas que compõem o tecido conjuntivo? Para que serve o tecido conjuntivo? Já que a gente sai, né, papagaiando, que nem eu digo, e eu fiz isso muitas vezes, assim, é um tipo de tecido conjuntivo, mas sem me dar conta de tudo que abrange ela ser um tecido conjuntivo. Por isso que a gente vai falar especificamente, começar, né, pelo tecido conjuntivo hoje. Então, quais são as características desse tecido conjuntivo, que é, né, a categoria em que a face em que a face faz parte, né? Então, ele é caracterizado por ter células bem espaçadas, ter muita matriz extracelular, e a gente vai falar sobre o que é matriz extracelular. Então, tem muita matriz extracelular e é muito vascularizado esse tecido. E a gente tem alguns tipos de tecido conjuntivo, dentre eles o tecido conjuntivo propriamente dito, né, que é o tecido facial, o tecido conjuntivo adiposo, o tecido conjuntivo cartilaginoso, o tecido conjuntivo ósseo, né? O osso também é um tipo de tecido conjuntivo, e o tecido conjuntivo sanguíneo e hematopoético. Olha só quantas estruturas, né, pertencem à classe do tecido conjuntivo, assim como a face, que pertence, né, na verdade, a vários desses tipos aí de tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo, ele é também composto por uma parte sólida e uma parte líquida, tá? Qual que é a parte líquida desse tecido conjuntivo? Vocês já devem ter ouvido falar que a face é como se fosse um cristal líquido, né? E porque se a gente não conhecer essa base, a gente fica meio boiando. Como assim é um tecido líquido, né? Então, agora a gente começa a entender por que se diz que a face é como se fosse um cristal líquido. Ela é constituída, então, né, o tecido conjuntivo por uma parte líquida, que seria a substância fundamental amorfa, né? E o que tem nessa substância fundamental amorfa? Muita água, né? E aí a importância de uma boa hidratação dos nossos pacientes, né? Então, a substância fundamental amorfa tem muita água, tem glicosaminoglicanos, tem proteoglicanos e glicoproteínas adesivas, tá? Então, glicosaminoglicanos são carboidratos, proteoglicanos, né, são proteínas. Então, a gente começa a ver também a importância de uma boa nutrição nos nossos pacientes. Embora eu perceba que ainda tem pouca gente falando, né, sobre a questão nutricional para
melhora da função do tecido facial. Então, se alguém souber aí de alguém que esteja estudando sobre isso, nutrição do tecido facial, por favor, se manifeste agora, né? Porque eu quero muito, de repente, fazer uma live junto, porque tem bastante gente ali no grupo com bastante dúvidas e seria legal alguém que estivesse se aprofundando nisso, né? Trazer esse conhecimento à tona. E ele tem, né, o tecido conjuntivo, uma parte mais fibrosa, que seriam as fibras de colágeno, de elastina e as fibras reticulares, tá? Então, tudo isso engloba o tecido conjuntivo. E ele também pode ser frouxo, né, com poucas fibras e mais células, e esse tecido frouxo, né, ele vai preencher espaços, envolver nervos, envolver músculos, envolver vasos. E existe o tecido conjuntivo denso, em que ele tem muitas fibras, e esse denso ele vai se dividir em modelado, em que as fibras são organizadas, como nos tendões e ligamentos, né? E o não modelado, em que as fibras são desorganizadas, como, por exemplo, a derme. Tá ficando claro para vocês esse esqueminha que eu fiz? Para quem nunca viu minha live, eu costumo olhar para cima porque eu trabalho com mapa mental, tá, gente? Então, não pensem que eu sou autista, eu tô só olhando meu mapa mental para conseguir me organizar para falar para vocês, tá? Uma outra questão. A face, ela faz parte, né? Vocês já viram que a face está em tudo isso. Tudo isso, na verdade, engloba o que é o tecido facial também. Então, o tecido conjuntivo frouxo, deixa eu achar uma imagem aqui para vocês. Que eu separei. Ó. Talvez tenha ficado muito pequena, tá, gente? Então, tem o tecido conjuntivo frouxo ali, em que eu vou ter, né, fibras, eu vou ter células, eu vou ter a substância fundamental amorfa, tá? É um tecido, né, mais solto, digamos assim. E aí, eu vou ter um tecido, né, mais denso, modelado, em que eu vou ter pouca célula e muita fibra. Vocês perceberam que no outro eu tinha bastante célula e pouca fibra, né? Os azuizinhos ali são as fibras, tá? E aqui eu tenho pouca célula e muita fibra. Em quais regiões que eu vou ter esse tipo de tecido, né, conjuntivo? Nos tendões e nos ligamentos, essencialmente, tá, gente? Mas é tecido conjuntivo também. Muito bem. E aí eu vou ter o denso não modelado, em que tudo é mais desorganizado, né? Percebam como é a disposição das fibras bem nesse modelo da tensegridade, em que a gente vê fibras, né, se direcionando para várias direções, a fim de promover para esse tecido facial, promover para o nosso corpo tanto estabilidade como movimento. E aí, é importante a gente saber também quais são as células, né, que fazem parte desse tecido conjuntivo, porque percebam, eu falei que no tecido conjuntivo a gente tem fibras, a gente tem a substância fundamental amorfa e a gente tem células também, são componentes diferentes dentro desse tecido, tá? E dentro desse tecido conjuntivo, os componentes celulares são essencialmente o fibroblasto, tá? Macrófagos, mastócitos e plasmócitos. Tá? Mas em grande volume a gente vai ter o fibroblasto, que vai produzir todos os outros componentes do tecido conjuntivo, inclusive a matriz extracelular. Olha só. Deixa eu dar um oizinho para quem entrou, vou só interromper um minutinho, tá? A Débora e a Ana, bem-vindas, que estão sempre presentes aí, me dando um oizinho. Legal ver vocês por aqui, tá? Então, chegamos até aí nesses componentes celulares dentro do tecido conjuntivo. Tá ficando claro, gente? Vocês acham que é importante a gente saber isso? Vão me dizendo o que vocês acham, né? Por que
né? Eu tô aqui falando sobre isso que a gente aprendeu lá em biologia, eu acho, bioquímica, alguma coisa assim. Eu nem me lembro quando é que eu vi isso. Histologia, talvez, na faculdade. Faz tempo, gente, faz tempo. Então, concluindo, né, a gente tem dentro do tecido conjuntivo. Isso é bem importante, porque vocês vão ficar ouvindo falar isso, né, e para conseguir entender o que compõe esse tecido conjuntivo, né? Revisando rapidamente. Tá? Eu vou ter dentro desse tecido conjuntivo substância fundamental amorfa. O que é a substância fundamental amorfa? É uma combinação ali de água, glicosaminoglicanos, que são carboidratos, proteoglicanos, que são proteínas, e glicoproteínas, que é uma combinação das duas coisas adesivas, tá? Que mais pra frente a gente vai, em algum momento, falar sobre para que serve tudo isso dentro do tecido. E tem um outro componente dentro do tecido conjuntivo que são as fibras colágenas e fibras elásticas e reticulares. E ainda dentro desse tecido eu vou ter as células. Que células? Da imagem que tá aí para vocês. Fibroblasto, que vai produzir tudo isso que está dentro do tecido conjuntivo, macrófago, mastócito e plasmócito. Daí a gente já começa a perceber que o tecido facial, ele também faz parte do nosso sistema imune, né? Ele já é considerado uma primeira barreira da nossa imunidade. Então, estão aí as células que fazem parte dele, que são células de defesa, né? Macrófago, mastócito e plasmócito. E aqui nessa outra imagem, agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o que é matriz extracelular, né? Porque a gente já falou sobre as integrinas em outras lives e a gente falou sobre matriz extracelular. E eu me dei conta do seguinte, nunca me perguntaram o que é matriz extracelular. Eu mesma me fiz essa pergunta, tá, mas o que é essa matriz extracelular? Porque matriz, antes de parar para estudar tudo isso, eu imaginava que fosse uma membrana, né? E na verdade não é. A matriz, ela é um conjunto de moléculas, como diz aí no slide que eu estou mostrando para vocês, organizadas fora das células. Então, esses componentes todos, não é que eles estão soltos, né? Mas eles estão no meio extracelular, né? E os tecidos, como diz ali, não são formados apenas por células, mas também por elementos extracelulares. E alguns tecidos contêm muita matriz extracelular, tá? E outros nem tanto. Então, em se tratando do tecido facial, a gente tem muita matriz extracelular, tá? Que é esse conjunto de moléculas que está fora das células. Que células? Células em todo o corpo, células em qualquer região do corpo. E, inclusive, o tecido facial, que é esse tipo de tecido conjuntivo que contém tudo isso que eu falei para vocês, recobre cada célula do nosso corpo. É maluco, né, gente? Tem uma figurinha que eu gosto, que é um sticker de um gatinho com uns olhão esbugalhados, que ele diz o bagulho é doido, né? E é mais ou menos assim o tecido facial. Oi, Isane. A Isane essa semana comentou comigo ali, né, Isa, que parece que a gente nunca alcança todo o conhecimento sobre a face. Realmente vem se estudando muito sobre isso, né? E, portanto, a gente tem muito conteúdo, muita coisa nova vindo toda semana sobre isso. Então, nós já vimos aí o que é o tecido conjuntivo, nós já vimos o que é a MEC, né? E afinal, peraí que eu tenho outras imagens, né? E afinal, qual é a função dessa bendita matriz extracelular que quase uma vida inteira eu imaginei que fosse uma membrana, né? E não é.
Ela tem a função, então, de preenchimento, ela confere resistência e elasticidade, que são propriedades, né, do tecido facial, que a gente já viu. Ela forma o meio pelo qual chegam nutrientes para as células do tecido e saem nutrientes, também saem detritos celulares através dela. E ela forma o meio pelo qual, né, há a migração de células pelo tecido. Então, se as células precisam, por alguma razão, se mover dentro desse tecido, a matriz extracelular vai dar o meio para que isso aconteça, tá? E como mostra ali na figurinha, ela é rica em vasos, né, sanguíneos e vasos capilares, né? Então, o sanguíneo levando esses nutrientes e os capilares não, linfáticos, e os linfáticos removendo, então, esses detritos celulares desse meio, tá? Em se tratando, né, do tecido facial, aí também não diz, né, que é um tipo de tecido conjuntivo, só para deixar claro. Essa matriz, extracelular, ela também tem essa propriedade de sustentar, né, essa organização dessas estruturas dentro, né, desse tecido conjuntivo, tá? E aí, juntando tudo isso que a gente viu, a gente vai ter essa imagem aí, tá? Que eu tirei do livro dos trilhos anatômicos do Myers, que eu acho muito bacana, que mostra, então, todos os componentes do tecido facial, né? Que é um tipo de tecido conjuntivo, que eu falei até agora para vocês. Agora, falando especificamente da face, então, né? Então, mostrando ali aquelas estrelinhas mais roxinhas são os fibroblastos, né? Que são a célula desse tecido. E aí eu tenho o componente fibroso ali, que são esses... não tem como eu mostrar com o mouse para vocês, né? Mas são essas estruturas tubulares onde o fibroblasto, a estrelinha, tá em cima. Né? Eu vou ter fibras de elastina também, aí não aparece, se eu não me engano, não, eu acho que não tem a reticulina aí. Deixa eu olhar aqui que tá maior, mas eu acho que não, reticulina não temos, tá? E aí, então, a gente tem colágeno, a gente tem elastina, a gente tem permeando tudo isso a substância fundamental amorfa, né? Que são as glicosaminoglicanas, as proteoglicanas. E então permeando e dando essa sustentação também para esse citoesqueleto, né? Então isso é o tecido facial. E aí estão as estruturas que compõem, né, todas essas, todo esse tecido. Vocês já tinham lido sobre isso, assim, de dentro para fora, vamos dizer assim, o que é o tecido facial, o que compõe, né, tudo isso que a gente viu agora, ou já tinham parado para pensar em algum momento sobre isso? Falem comigo, gente, vocês estão muito quietinhos hoje. Ninguém fez pergunta, ninguém falou nada, tá tudo dominado. Então, a gente viu aqui o tecido facial. E aí, a gente vai para a face, então, né? Como é que esse tecido facial se organiza no nosso corpo? Né? Ele se organiza em camadas, tá? Hoje eu postei um videozinho do Esteco, mostrando um corte, né, na coxa, assim, e mostrando essa camada aí, essa disposição em camadas, e eu achei bem interessante, eu postei antes, até quem não viu vai lá e dá uma olhadinha, é bem didático. Então, a gente teria uma primeira camada que seria a derme, né? A epiderme, depois a derme, aí a gente teria uma primeira camada ali superficial da face, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, tá? Mas eu tenho tecido adiposo. O princípio de liberar a face é arrastar? Não, eu posso falar sobre isso depois, no final. Não é muito nome, mas eu gostei, tá? Interessante. Eu posso falar depois ali, Ana, no finalzinho eu vou falar sobre o que a gente faz, afinal de contas, né, com a nossa liberação miofascial nessas estruturas, tá?
Então, eu tenho aquela segunda camada em que eu tenho tecido adiposo ali, né? Eu já tenho aqueles risquinhos azuis ali, já é tecido conjuntivo. E daí, eu teria abaixo dessa primeira camada de tecido adiposo, uma face superficial. Depois, eu tenho uma segunda camada de tecido adiposo e uma face chamada face profunda, tá? Que seria a face que vai recobrir, então, os músculos, né? Que a gente chama de camada profunda, ou camada epimisal, e as faces internas, tá, gente? Que seriam as faces que vão recobrir as nossas vísceras. Então, é mais ou menos isso, ó. Vem desde lá de fora. Vamos falar primeiro da miofáscia, tá? Depois a gente entra um pouquinho mais em outros níveis para ficar um pouco mais simples, tá, gente? Então, eu tenho desde a pele, né, uma camada mais super tecido adiposo, uma camada de face superficial, mais uma camada de tecido adiposo, e a face profunda, e a face epimisal, que vai recobrir essas camadas mais internas ali. Dá pra ver na imagem, né, o epimísio, que é fáscia. Daí eu tenho depois o perimísio, que também é uma outra camada, é tecido facial também. E eu tenho o endomísio, que também é envolvido por tecido facial. E até mesmo cada actina e miosina é recoberta pelo tecido facial, tá? Isso pensando na fáscia miofacial mesmo, nesse componente, tá? Só que a partir daí, se eu for pensar na face, vamos lá para o abdômen para ficar um pouco mais fácil de compreender isso. A partir daí, no abdômen, acontecendo a mesma coisa, eu tenho as faces internas, que são as faces que vão recobrir os nossos órgãos, as nossas vísceras, né? E a partir daí, essa face vai recobrir também cada célula de cada víscera. Ana, vou respondendo, vai perguntando, tá? Então, a face, a gente pode pensar nela como um tecido tridimensional, né? E é um tecido, então, que nos atravessa. E ela está em tudo e ela conecta tudo. Ela conecta tudo. Todas as células são envolvidas pela face. Por isso que eu digo que não dá, né, mais pra gente pensar que quando a gente tá fazendo a liberação, a gente tá só atuando, né, naquele pedaço de carne que dói, né? Vai muito além, porque ela é como se fosse, né, um macacão sem costuras, por exemplo. Isso é um pouco mais do universo feminino, né, mas é como se fosse uma roupa que não tem costura e ela nos atravessa. Então, se eu tiver uma alteração em alguma região desse tecido facial, essa alteração vai reverberar no todo, porque tudo está conectado. Se vocês lembrarem, ou se não viram, depois vão assistir as 2 lives que eu fiz sobre tensegridade, tá? Mostrando que através desse conceito, né, da tensegridade, que seria integridade de tensão, que são estruturas em que sua forma ela é mantida pelos componentes tensionais, ou seja, reproduzida ao corpo humano pelos cabos miofaciais e não pelas estruturas ósseas, tá? Então, se esses cabos se conectam e eu tenho alteração em algum cabo, aí sim eu posso ter alguma alteração estrutural a nível articular, a nível de alteração de posicionamento de osso, para falar de uma forma bem simples. Mas quem vai dar a direção para a estrutura, né, serão os cabos miofaciais. Por isso que é tão importante a gente saber esses caminhos de intercomunicação miofacial, né, para a gente poder atuar de uma forma mais integral. E por isso que eu sigo os trilhos anatômicos do Myers, né, que tem 12 caminhos de intercomunicação miofacial já bem documentado, né, e 12 caminhos de distribuição de tensão no nosso corpo, e que dessa forma atuam na organização postural, na organização estrutural dos nossos alunos e pacientes, né. E aí, a partir do momento em que eu conheço tudo isso que a gente está falando hoje e que eu compreendo como tudo isso se conecta, e eu aprendo a olhar para a estrutura do corpo e a identificar a qual cabo miofacial pertence àquela alteração estrutural, eu consigo tratá-lo de uma forma mais abrangente,
né? Em se falando de miofacial. Mas se a célula, a face recobre até mesmo todas as células, o nosso trabalho miofacial, mesmo que visando tratar aquela dor, aquela limitação de movimento ou aquela organização estrutural, ele vai reverberar em todos os sistemas do corpo do meu paciente, né? Assim como se for abordado alguma fáscia visceral, e esse trabalho vai reverberar no corpo todo do paciente. Então, eu acho importante, né, não desmerecer esse trabalho de liberação miofacial, porque, claro, não é só isso em se tratando de face ou de sistema facial, é muito mais do que isso, mas isso é parte importante quando se fala, né, em reorganização estrutural e em cura do paciente em diversos níveis. Faz parte também, né? Não sei se vocês concordam com isso, me digam aí a opinião de vocês. Vocês estão conseguindo ver a imagem, as imagens que eu tô passando para vocês, ou tá muito pequeno? Vão me sinalizando. Bom, então a gente viu toda a estrutura, né? Primeiro o que é esse tecido, daí a gente viu que ele vem em camadas, né? De fora para dentro, através desse corte aqui que o Esteco, né, trouxe também para nós. Aí levando bem para a questão miofacial, a gente tem, né, a fáscia entrando e atravessando o músculo literalmente, né? Porque ela vai abranger todas as células musculares, actina e miosina. E aí, a gente já sabe que ela vai abranger as faces viscerais e ela vai abranger até mesmo todas as células de todos os órgãos e sistemas do nosso corpo, né? Ela envolve tudo. E aí, eu começo a pensar em outras questões. Eu vou mostrar essa imagem aqui para vocês primeiro, que a gente falou semana passada sobre as integrinas, né? Então percebam nessa imagem, gente, que eu tenho ali o que a gente já falou, que é a matriz extracelular, né? Eu tenho colágeno, eu tenho ácido hialurônico ali que tá por trás da minha imagem, né? Eu tenho outros componentes aí desse tecido e eu tenho as integrinas que ligam então esse tecido conjuntivo que está entre todas as células do nosso corpo, né? As integrinas ligam o que está fora, né, com o que está dentro da célula. Percebem isso? Então essas alterações que eu tenho no corpo, dessas tensões nesses cabos miofaciais, né, eles vão gerar uma repercussão a nível celular, porque essa tensão ela é transmitida para dentro das células via integrinas. E no momento que é transmitido alguma alteração, essa alteração pode estimular a célula a fazer apoptose, que é como se fosse um suicídio celular, pode estimular a célula a se reproduzir, ou quando esse meio tá normal, digamos assim, sem tensão excessiva ou sem um relaxamento excessivo, a célula ela é simplesmente estimulada a exercer a sua função natural. Mas no momento que tem algum estímulo para essa integrina, é possível alterar a função celular e gerar, né, alterações a nível até mesmo do DNA, e eu já falei um pouquinho sobre epigenética quando eu falei sobre as integrinas, né, promovendo alterações, promovendo doenças, enfim. Tá? Então, por isso que eu digo que quando eu trabalho com a liberação miofacial de uma forma global, né, com o objetivo de uma reestruturação corporal, que seja, vamos falar assim, do esqueleto, né, eu também estou atuando num nível celular via integrinas, porque se o que eu tenho de alteração tensional vai reverberar via integrinas nas células, no momento que eu reorganizo esse sistema, né, eu posso devolver simplesmente a função natural para essas células. Faz sentido para vocês? As integrinas são minhas queridinhas do momento, gente. E aí esse é a mecanotransdução, né? Que é essa sinalização mecânica do meio extracelular para o meio intracelular. Isso, Jonathan, a liberação é um conjunto, exatamente.
E aí, o que mais eu tenho nesse tecido, né? Eu tenho também os mecanorreceptores, né? Ela é ricamente inervada, gente, ricamente inervada, tá? Então eu vou ter terminações nervosas livres, eu vou ter corpúsculos de Pacini, eu vou ter terminações de Ruffini, que eu considero especialmente essas terminações de Ruffini, para quem trabalha com a liberação miofascial, muito importante o tipo de efeito que a gente consegue, tá? Ele responde muito bem ao tipo de manobra que eu costumo trabalhar, que é o meu método, que eu chamo de método Kisner, tá? Em que eu vou aplicar uma pressão, eu vou entrar suavemente no tecido, né? Não é aquela manobra pé na porta, né? Eu vou entrar suavemente, percebendo esse tecido como se ele fosse uma areia movediça, né? Absorvendo a minha mão ou absorvendo o meu antebraço, que eu trabalho muito com a ulna, não especificamente com o cotovelo. E via esse tipo de estimulação, esse tipo de manobra, eu consigo ativar as terminações de Ruffini. E a terminação de Ruffini tem como resposta diminuir a atividade simpática e dar vazão para a atividade parasimpática, ou seja, né, eu consigo um relaxamento muscular global, mesmo que eu trabalhe num pedaço só do paciente naquela sessão. Eu consigo proporcionar para o paciente uma diminuição da atividade mental, né? E diminui aquela ansiedade, por exemplo, tem um efeito bem legal. E eu consigo, através dessa ativação também, realmente ter um relaxamento parecido com o que se tem em estados meditativos com esse paciente. Tá? Então, mostrando, né, mais uma vez, como o efeito da liberação miofascial pode ser sistêmico, né? Quando eu sei o que eu quero, quando eu conheço essas estruturas, né, e aprendo a trabalhar com isso de uma forma realmente integral, uma forma holística no sentido de abrangente, sistêmica, né, não especificamente num sentido místico, né, a gente já tem muita ciência amparando tudo isso que eu tô falando para vocês. Vocês conheciam essa parte? E aí, o que acontece? Respondam aí pra mim, gente. O que acontece, né, é que o paciente, ele sai da maca, não sei se já aconteceu com vocês, mas o paciente sai da maca, assim, meio sonolento, meio, né, sem noção, assim, do corpo dele no mundo, né, ele demora um pouco pra voltar, justamente em razão disso, dá um relaxamento global. Normalmente o meu paciente sai da maca, eu sento ele, dou uma água, um cafezinho, né? Procuro conversar um pouquinho com ele antes dele sair dirigindo, por exemplo, porque alguns realmente, né, relaxam bastante. Então isso a gente também consegue, tá, gente? Eu já falei pra vocês, tem uma outra estrutura nesse tecido facial que eu não trouxe aqui pra gente hoje, que é o miofibroblasto, que é uma combinação de fibroblasto com uma musculatura, com um músculo liso, tá? Só que ele não se contrai com o controle neural, né? Ativando a contração dele. Ele se contrai, sim, com tensões mantidas no tecido facial, mas também de acordo com a química que circula no sangue que está passando pelo tecido conjuntivo. Tá? E qual é a química capaz de estimular o miofibroblasto a se contrair e gerar uma repercussão mesmo, né? Como, por exemplo, no ombro congelado, a gente tem uma hiperativação, né, na capsulite adesiva do miofibroblasto, tá? Então, a química do nosso sangue é que vai estimular o miofibroblasto a se contrair. E a gente sabe que pHs muito ácidos, por exemplo, podem estimular o miofibroblasto. Eu acredito que o cortisol também possa fazer isso e, portanto, eu vou ter, né, pacientes mais estressados com corpos mais densos em razão dessa estimulação excessiva do miofibroblasto. Então, mostrando como os nossos estados emocionais também são capazes de interferir no nosso corpo, tá? E eu falei já em outra live, eu falei no grupo, eu não tô lembrada,
que o nosso corpo físico, né, é a materialização do que acontece no nosso meio interno, né, do que acontece com a gente a nível emocional também, porque as nossas emoções também moldam a nossa postura física. E aí o miofibroblasto é uma das explicações, né, da forma como isso acontece. Muito bem. Que mais, gente? Conversem comigo. Aí uma coisa importante, né? Qual é o sistema nervoso que inerva, então, o tecido facial, tá? O sistema é o sistema nervoso autônomo, tá, gente? Principalmente o sistema nervoso simpático. Então, isso também é uma coisa importante de se saber, que às vezes a gente, né, não se dá conta disso. E é importante a gente ir conhecendo, né, e conhecendo o que o sistema nervoso autônomo faz, o que o simpático faz, o que o parasimpático faz. Então, quando eu tenho uma ativação do parasimpático, né, via estimulação de Ruffini pelo meu toque durante a liberação, eu também consigo melhorar a circulação local. E aí eu consigo deixar esse tecido mais hidratado, né? Melhorar a distribuição dos líquidos nesse tecido, para que tudo aconteça de uma forma mais natural. A sua nutrição, a remoção de seus detritos, a sua oxigenação, a sobrevivência das estruturas que compõem os tecidos depende disso, tá? Muito bem, o que mais nós podemos falar hoje sobre isso? Deixa eu ver o que eu tinha separado. Então, falei aqui. Eu tinha mostrado essa imagem aqui semana passada, né? Quando eu falei das integrinas. E aí, hoje, só para deixar um pouco mais claro isso, né? Então, o tecido conjuntivo, como mostra na imagem ali, ou matriz extracelular, né? Porque a matriz celular é o conjunto de tudo isso que está fora da célula. Né? E ali eu tenho um desenho da célula. Ali eu não tenho o desenho da integrina, tá? Mas só para vocês registrarem, né, como é que isso acontece no nosso corpo e em todo o corpo. Faz sentido para vocês? Tudo isso que eu falei até agora? Ou tá muito fora do que vocês imaginavam? Deixa eu ver as perguntas aqui, gente. Então, hoje, né, para não dar essa super carga de informação, né, eu acho que já é bastante coisa para dar uma metabolizada, assim, né, para compreender. E aí eu quero dizer para vocês que não se assustem, né, que realmente o aprendizado sobre o tecido facial, ele é um processo, porque ele quebra paradigmas, né? A gente tá acostumado com outros conceitos e agora a gente percebe que é tudo mais complexo, né? E aí dentro dessa complexidade que o conhecimento do tecido facial ou do sistema facial, isso eu acho que é uma outra coisa interessante pra gente falar, né? O que é tecido facial, o que é sistema facial, né? Então, o tecido é, quando eu vou falar, tecido conjuntivo, né? E o sistema miofacial é quando o sistema facial, né? É quando esse tecido conjuntivo abrange o que eu falei para vocês, todas as células, todos os órgãos, e interfere e pode interferir, né, na função de tudo, e o tudo pode interferir no sistema facial também. Então, isso é o sistema facial. Quando eu vejo, né, o tecido facial como sendo parte de tudo, né, estando em todas as partes do meu corpo. Não só recobrindo, né, os músculos como a gente acreditava, né, como eu aprendi no começo da minha carreira profissional. Ele vai muito além disso. Então, eu posso tranquilamente falar sobre sistema facial, né, porque mesmo que eu trabalhe lá no miofacial, vai repercutir no todo. A face, então, é o tecido conjuntivo propriamente dito, exatamente. A face é o tecido conjuntivo propriamente dito. Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas, vão me falando mais, gente. Deixa eu ver o que nós temos aqui.
A Ana hoje tá bem participativa, né, Ana? Tô gostando. Ah, tá. A Ana pergunta: o princípio de liberar a face é arrastar, né? Daí a gente tem algumas teorias e hipóteses a respeito do que a liberação miofascial efetivamente faz, né? Mas diante disso que eu falei para você, já dá para perceber que a gente já precisa ampliar a nossa visão além do efeito mecânico da liberação miofascial, né? Existe durante a aplicação da manobra a possibilidade, né, da gente ativar os mecanoreceptores de Ruffini, por exemplo. Existe a possibilidade da gente melhorar o deslizamento entre essas várias camadas faciais, né? E aí, depende, né, da intensidade da tua manobra, qual é a camada que tu vai conseguir atingir, tá? E quando tu pede para o paciente fazer movimento, quando tu estás aplicando a manobra, já se verificou, o Esteco é quem vem mais estudando isso, né? Tem artigos dele sobre isso. Tu consegue melhorar o deslizamento a nível mais profundo dessas camadas, tá? Eu tenho experimentado e tem funcionado muito bem, né? Aplicar a minha manobra de liberação do jeito, né, como eu percebi que dá mais efeito para os meus pacientes, mais resultado, e comecei a associar o movimento, né? Por exemplo, estou liberando a panturrilha e vou pedindo para o paciente fazer dorse, plantiflexão enquanto eu vou fazendo a manobra, tá? Eu deslizo seguindo os caminhos anatômicos, os trilhos anatômicos do Myers, tá? Mas eu vou deslizando conforme o tecido vai permitindo. Então, por exemplo, eu entrei, aprofundei a minha ulna, né? Senti que não tá deslizando, eu fico ali por mais tempo, como se aquele tecido, né, fosse me absorvendo como uma areia movediça, vou pedindo movimento. Quando eu perceber que melhorou esse movimento ou que via mecanoreceptores melhorou de alguma forma, né, a hidratação desse tecido, a oxigenação, a vascularização desse tecido, aí eu sigo a minha manobra deslizando, tá? Porque é muito mais do que somente o efeito mecânico. Tem outras coisas acontecendo ali na nossa manobra. Mas bem bacana a tua pergunta, é isso aí. Que mais? Ah, já falei sobre a profundidade das manobras. O que eu li também no livro do Esteco foi que quando a gente quer, né, realmente trabalhar com as questões estruturais, a gente precisa trabalhar, visar essas camadas mais profundas, né, gente? Porque daí vai pegar ali a face epimisal, né, as faces realmente que englobam o tecido miofacial para a gente conseguir alterar a tensão nesse cabo e conseguir reorganizar a estrutura desse corpo, né? Faz sentido. Que mais que temos de pergunta? Importante isso na avaliação, principalmente nos desvios posturais. Gente, a avaliação é a base de tudo. A gente precisa aprender a fazer avaliação, tá? Eu sei, né, e o quanto isso é, pelo menos na minha época, foi muito mal abordado, né? A gente sai sem saber direito como fazer nenhuma anamnese, né? E muito menos uma avaliação estrutural seguindo essa integralidade e complexidade que o sistema facial nos traz. Então, a gente precisa desenvolver essa habilidade, tá, gente? Eu desenvolvi um curso em razão disso, né? Primeiro eu pratiquei, desenvolvi um método, fui lá aprender com o Thomas Myers e depois desenvolvi aqui o curso para ajudar os profissionais que têm essa demanda, que eu acredito que são muitos, a aprenderem a fazer isso, tá? De uma forma simples, de uma forma eficaz, de uma forma que traz cada vez mais resultado, mais precisão em termos de abordagem clínica, tá? Que mais? Ok, é um tecido que tem consciência de todo o corpo, sabe o que está acontecendo, sem nós termos consciência, exatamente. Tem muita coisa embutida aí nesse tecido, tá? Tem um médico americano chamado Eric Kandel, tá? Que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina
nos anos 2000. Olha só, a gente está em 2020, eu aposto que talvez poucos de vocês tenham ouvido falar, porque ele conseguiu comprovar que as nossas memórias estão nos nossos receptores celulares. Porque cada célulazinha que tá aí, gente, como essa célula que tá aparecendo na tela para vocês, tem um monte de receptores, que é como se fosse fechaduras, tá? Fechaduras, e aí tem substâncias que saem a circular pelo nosso corpo, neuropeptídeos, por exemplo, que se ligam nessa fechadura, tá? Então, nesses receptores celulares, nessas membranas celulares de todo o nosso corpo, no tecido facial também, né, residem nossas memórias e não somente no hipocampo, tá? Ele é conhecidíssimo por ter ganhado esse prêmio Nobel, tem livros escritos, então vão atrás disso, se quiserem, depois me peçam no direct ali que eu mando pra vocês, tá? Então, vai muito além do pedacinho de carne, como eu brinco com vocês, tá? Muito além. Só isso de pergunta, gente? Os pacientes saem bem relaxados, diz a Ana, sim. A face, então, é o tecido propriamente dito? Sim. Inclusive, está se usando a abordagem neurofacial, sim, porque a face também está nos nossos nervos, nas nossas meninges, em todas as nossas células, gente. Todas as nossas células. Pois toda a terminação nervosa está localizada no tecido conjuntivo, sim. Tenho utilizado muito movimento associado, os resultados são ótimos, diz o Alexandre, exatamente. Sim, a live vai ficar, o Pedro pede para deixar salva, a live vai ficar 24 horas aí disponível para vocês, e depois normalmente eu subo ela pro canal do YouTube do Actiune, que o link tá no nosso perfil ali, que a gente chama de bio, né, para quem não sabe. Então bio é o perfil, né, aquela parte inicial das páginas no Instagram, e aí tem uma partezinha azul ali que tá escrito Linktree, que vocês podem clicar, né, e ali vai ter bem embaixo, tá, o nosso canal do YouTube, que vocês podem se inscrever, né, ativar lá a sinetinha e dar like nos vídeos que vocês gostam, né, pra eu saber se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando. Exatamente, bem lembrado, Bernardo, ela já é considerada o maior órgão sensorial do nosso corpo. Exatamente, bem lembrado. Então, né, a gente tá vendo que ela tá indo muito além, e adquirir a habilidade de trabalhar com ela, né, vai trazer muito benefício para muita gente, muita gente. A liberação melhora dores articulares, sim, porque esses são os cabos miofaciais que estão alterando aquela estrutura e sobrecarregando uma parte ou outra da articulação. Quando eu reorganizo essas tensões dos cabos miofaciais, eu tenho um alívio, né, daquela região articular ali, eu tenho uma melhora da função. Faz muito sentido, né? Pra mim, cada vez mais, gente, quanto mais eu estudo sobre a face, mais encantada eu fico diante das possibilidades que se abrem, né, quando a gente começa a conhecer a fundo esse tecido. Não significa que a face é tudo, mas a face está em tudo, né? Então, é importante a gente aprender a trabalhar com ela. Fale um pouco da liberação no tórax alongado. O que seria o tórax alongado? Me fala tu um pouco mais sobre o que seria o tórax alongado, tá? Nesse conceito dos trilhos anatômicos, a gente tem 7 minutos só aqui, tá, gente? Mas eu vou conversando com vocês. Nesse conceito dos trilhos anatômicos, eu tenho que sempre procurar, né, os cabos miofaciais que estão presos curtos e os cabos miofaciais que estão presos longos. E aí, como é que eu vou desenvolver minha estratégia de tratamento? A minha estratégia vai ser soltar os cabos que estão presos curtos e ativar os cabos que estão presos longos através do movimento, né? E soltar os cabos que estão presos curtos, eu faço isso através da liberação miofacial manual, mas você pode escolher a técnica, né, que você tem a habilidade em usar dentro desse conceito. Expandido para frente seria isso, costas planas, por exemplo, o peito muito aberto.
Quando eu tenho, por exemplo, o peito muito aberto, quer dizer que essa linha aqui está muito alongada, tá? Está muito longa, presa longa, digamos assim, porque ela vai estar em contração excêntrica. E para isso acontecer, como os cabos miofaciais eles correm em pares antagônicos, vai ter um cabo miofacial lá atrás que vai estar preso curto, tá? Então, eu preciso soltar paravertebrais, por exemplo, fáscia tóraco-lombar, e aí estimular, né, através do movimento. Eu sou muito fã do Pilates, né, através do movimento, então, a flexão da coluna torácica. Fazer uma realfabetização sinestésica diante desses cabos que eu vou soltando e oferecendo liberdade para o corpo do paciente, né? Eu preciso fazer uma realfabetização sinestésica. O que você acha da ventosoterapia em se tratando de fáscia? Josi pergunta. Olha, gente, eu nunca recebi, tá? Nunca apliquei e confesso que não parei para estudar sobre isso, tá? Mas eu já vi alguns vídeos, assim, em que aplicando a ventosa e fazendo o movimento com a ventosa, tá? Não sei se tem artigo científico sobre isso, não fui procurar. Se alguém souber, se manifeste aí. Mas fizeram ultrassom pré-ventosa e ultrassom pós-ventosa e verificaram... Ah, Marielda, era tudo, beleza lá, salute, tudo bem? Verificaram que no pós-ventosa tinha um aumento do espaço entre essas diversas camadas, né, faciais que eu mostrei para vocês. Então, nesse vídeo que eu olhei... né, deu um efeito, foi mostrado através do ultrassom essa diferença. Mas eu não li um estudo, né, que realmente tenha uma fundamentação mais científica sobre isso, mas eu acredito que já deva ter, gente, tá? Então, se alguém souber, fala aí pra gente. Mais alguma pergunta, gente? Então, eu quero agradecer, né, a presença de vocês aqui no pré-carnaval. Se vocês já não têm nenhuma pergunta, mas se tiverem, vão me escrevendo. E semana que vem eu vou dar uma pausa em razão do carnaval e dos feriados, e retorno em março, daí com as lives às quintas-feiras, tá? Mas não é ventosoterapia, é apenas a utilização das ventosas pensando no vácuo associado com os movimentos. Os resultados são positivos. O Alexandre ali complementou a resposta. Obrigada, Alexandre, por ter complementado, né? E quem tiver conhecimento, eu sempre faço questão que contribua nas lives que a gente vai fazendo aqui, porque não tem como saber tudo, né, gente? É muita coisa. Olha só o que eu apresento para vocês aqui hoje de conceitos básicos da face, básicos, né? Então... são sempre bem-vindos, e o que vocês tiverem para contribuir, fiquem à vontade, né? Inclusive ali no grupo da Face, contribuam, é um ambiente de muita troca, e ele foi criado para isso mesmo, né? Porque eu não sou a única pessoa que sabe sobre isso. Eu acho que aqui na live tem bastante gente que está estudando bastante. Então é o momento, né, da gente refletir, da gente conversar, da gente trocar e da gente agregar, né, para quem está entrando agora nesse mundo da face, ou para quem, né, tá a fim de se manter sempre se atualizando, tá, gente? É com muita humildade que eu venho aqui falar sobre os meus achados para vocês, porque eu realmente sou muito fascinada pelo tecido facial e eu tenho gostado muito de contribuir com todos vocês que estão interessados nesse assunto. É um momento de eu poder botar para fora também essas coisas que eu venho estudando. Isso, né, me estimula, me ajuda também a ter disciplina para estudar, ter esse compromisso de vir aqui conversar com vocês. Que é uma outra questão, eu acho, para o profissional da saúde, né? A gente, às vezes, fica tão focado em ficar trabalhando, atendendo e ajudando os outros, né? Que a gente esquece ou nem se permite ter um horário, assim, de estudo semanal, né? Que é, por exemplo, assistir uma aula, como vocês estão fazendo aqui, ou ler um artigo, né? Ou ler um livro. Tem tanto livro interessante saindo também. Eu quero ver se eu compartilho ali na página do ActUni com vocês os meus achados também, né, de livros em português. Eu sei que o Esteco
né, ia lançar um livro dele em português o ano passado, mas eu não vi se realmente foi lançado, né? Então, para quem não domina o inglês, é uma forma, né, mais tranquila, assim, de se manter estudando. Então, eu quero plantar a sementinha aqui para vocês, né, que vocês separem um horário na semana de vocês, ou até mais de um horário, né, porque tem o poder do todo dia, né, se todo dia eu conseguir meia hora, uma hora, sentar e estudar, o quanto eu vou conseguir num ano. Então, pensem nisso. Então, um ótimo carnaval para vocês todos e até março agora. Então temos... Ai, gente, eu fico feliz que vocês estejam gostando. Uma boa noite para todos.